Salve, gente! Estamos retomando aí a economia popular, semanalmente em cima dos fatos e notícias. Hoje com uma reflexão geral que parte um pouco da taxação dos Estados Unidos sobre o mundo inteiro, especialmente sobre o Brasil, mas para a gente refletir sobre a natureza daquilo que a gente chama de economia, né? Ninguém mais fala em economia política, nem em ciência econômica, usa-se somente economia, né? Como um departamento totalmente separado das outras esferas. Se a gente voltar no tempo, lá atrás, quando a palavra economia, surgindo lá do grego oikos nomos, ela significava regras da casa. Era uma coisa do mundo doméstico, né? Daquela família ampliada dos gregos. Significava que o patriarca lá estaria cuidando da terra, da esposa, dos filhos, dos animais, dos escravos. Era isso que era a economia, a arte de gerir bem a sua casa, nesse sentido ampliado que tinha a casa. Com o passar do tempo, quando chega na Idade Moderna, essa economia se torna oikonomos públicos, né? Ou seja, economia política. Mas o que é o político aí? O político é igual ao público. Então é a arte do rei governar o seu reino. Né? Como ele vai gerir a produção, as leis, as relações ali daquele reino, né? Ou seja, ainda era algo que partia muito do campo administrativo, político. Só lá no século XVIII é que a economia começa a se emancipar, né? E tratar da produção, distribuição, circulação, das trocas, das mercadorias, etc. E a gente chega aos dias de hoje como se fosse uma coisa autônoma da economia, né? Como se ela não tivesse relação nenhuma com a política, com o direito, com as ciências militares ou o poderio militar, por exemplo. Então, há pouco tempo atrás a gente fez até umas lives falando sobre China, e quando se diz quem está na liderança do capitalismo mundial, o que a gente usa normalmente? Os dados econômicos de produção, de PIB, per capita, paridade de compra, tecnologia, etc. Ou seja, a gente naturalmente se inclina para falar só do que é estritamente econômico. Agora, com tudo que o Trump está fazendo, eu não vou nem entrar aqui no debate das tarifas por enquanto, né? Ele está botando em campo o quê? Pressão política, pressão militar, pressão ideológica. Ele está rasgando as leis, os acordos e as próprias instituições que os Estados Unidos geraram, criaram e impuseram aos outros durante um tempo. E ele está mostrando que a ação do Estado acompanha o capital sempre. Né? Nos faz lembrar que para o capitalismo acontecer precisou de Estado. Nada surgiu tão espontaneamente assim quanto se diz. Portanto, agora, quando convém, ele está novamente usando todo o poderio do Estado. E quando a gente considera o poderio dos Estados Unidos, seja enquanto moeda da economia mundial, seja enquanto gestor de acordos diplomáticos, né, como OTAN, como todas as alianças entre os países, ou principalmente como poderio militar dos Estados Unidos, a gente vê que tudo anda junto e que é impossível separar a economia dos outros aspectos. E que por isso a economia política é um nome muito mais apropriado para a ciência econômica do que simplesmente ciência econômica ou economia, como se fosse uma coisa só para os técnicos separada das outras atividades humanas. A gente fica por aqui, semana que vem estamos de volta semanalmente em cima do lance. Abraço!